E aí, galera não, professor. A escola que eu escolhi foi o arcadismo, que o que seria o arcadismo? Ele seria uma das escolas estelares, mas o que seria esse arcadismo? Eu acho que é a escola que mais diferencia, assim, das outras. Por quê? O arcadismo, ele é uma escola mais natureba. O que seria essa escola mais natureba? Seria uma escola mais simples, com coisas mais amenas, coisas menos exageradas, né? Porque é como a gente tem no barroco, uma coisa exagerada, que agora é uma coisa bem menos detalhada, mais simples. Tá. O arcadismo, ele se inseriu com a burguesia no poder, ela se ascendeu no poder. E o que a burguesia queria? Ela queria uma coisa diferente do que já tinha tido antes, com a monarquia e tudo, com aquele exagero lá da nobreza, que era uma coisa diferente. Nisso, os arcadistas, eles viram nessa oportunidade, nesse tempo, uma oportunidade de se mostrarem. E a vida no campo foi a principal ideia defendida por eles. Por quê? Porque eles queriam uma coisa, linguagem mais simples, eles queriam que as pessoas saíssem da cidade. Por quê? Porque a cidade estava acontecendo muita coisa, tipo política, economia, muita coisa. E eles falavam que todos esses problemas causavam um estresse desnecessário nas pessoas. E o que eles queriam? Eles queriam fugir das cidades, fuja desse estresse, fuja desses problemas. Eles pregavam isso. E eles usavam, os arcadistas, que no caso, né, os autores, poetas e tal, eles usavam pseudônimos. Por quê? Porque eles queriam disfarçar a sua identidade, e com isso eles podiam ter mais liberdade para falar, né, e dar sua opinião. E o arcadismo, na sua íntegra, a palavra arcadismo, ele vem do grego. Por quê? Porque tem uma região isolada na Grécia que se chama Arcádia. Arcádia. E esse nome foi em homenagem a eles. Por quê? Porque o arcadismo também é chamado de neoclassicismo. E o neoclassicismo, ele é uma volta do clássico, né? Do movimento clássico. E ele também é chamado de setecentismo. Isso. Aqui no Brasil, ele começou com a fundação da Arcádia Lusitana, que era uma instituição. E a principal obra que marca o arcadismo aqui no Brasil é o Poema de Camões. E ele se instaurou em Minas Gerais, que antigamente era Ouro Preto. Mas em Minas Gerais aconteceu a Inconfidência Mineira. Então, nisso, fora do Brasil, acontecia o quê? Todo aquele movimento de ideias que tinham ideologias científicas com os da razão, e aqui estava acontecendo a Inconfidência Mineira, pra você ver como a gente estava atrasado. E aí, esse movimento aqui no Brasil começou em Minas Gerais. E em Minas Gerais tinham vários jovens intelectuais que tinham tanto uma riqueza cultural quanto uma riqueza social. Eles tinham ideias já. Por quê? Porque os jovens de Minas Gerais eram mandados para a Europa para estudar. E eles voltavam com toda essa riqueza de ideias e de conhecimento. Mas, de modo geral, o arcadismo ele foi um movimento que valorizava uma vida mais simples, uma vida no campo. Eles faziam uma crítica à cidade, como eu falei, o estresse da cidade. Eles tinham uma objetividade, que era o quê? Aquele discurso mais direto, sem aquela encheção de linguiça. Eles idealizavam também a mulher, e eles achavam que a mulher é uma pessoa inalcançável, uma pessoa superior, uma pessoa pura. Eles também eram adeptos da linguagem simples nas suas obras, nos seus poemas, e eles também eram a favor do pastoralismo,
que é esse pastoralismo? Era o campo mesmo, os pastorais e toda a agricultura e pecuária. E eles fingiam também uma poética. Por quê? Porque eles eram irônicos. Eles também vinham de encontro com as ideias de Rousseau, que com a leitura ideia do bom selvagem, que era o quê? Que era o homem nascia bom e a sociedade o corrompia. E eles tinham vários autores arcadistas aqui no Brasil. Um dos principais, ou o principal, né, era Cláudio Manuel da Costa, que ele ele criou um livro chamado Obras Poéticas, que trazia, nessas obras poéticas, trazia muito temas voltados para características arcadistas, tipo natureza, vida no campo, essa vida bucólica, né? E também tem o Thomas Antônio Gonzaga, que ele lançou o livro Liras, Cartas de Chilenas e Marília de Seu. E também o Basílio da Gama, que lançou o Uruguai, que foi um livro que eu li e fala muito sobre a vida dos índios, fala sobre a vida do portuguesa para o Brasil, fala sobre a troca de conhecimento não, né? Esse poder que eles tinham sobre os índios, dessa troca de materiais, a diversidade entre o mundo indígena e os portugueses. E ele traz de uma forma bem humorística. E também tem o Frei Santa Rita Durão, que lançou o Caramuru. Eles também usavam muitas siglas, tipo Carpe Diem, que é Vivo Agora, ou Fugare Urbem, que era Fuga das Cidades, que era você não precisa ter esse estresse desnecessário. Tá, como eu falei da Inconfidência Mineira, basicamente foi as pessoas menos favorecidas, elas se revoltaram contra o governo porque o governo ele estava sendo displicente. Como assim? Ele estava sendo abusivo, cobrando impostos altíssimos e impondo leis que favoreciam mais a nobreza do que as classes menos favorecidas. Então isso gerou uma revolta que foi contra os interesses dos proprietários de terra, da nobreza, do rei. Tá. Nessa revolta toda, como eu falei, os arcaístas viram a chance de não impor, mas trazer uma ideia nova, mostrar para as pessoas que moravam nessas cidades que as cidades não eram lugares bons e que só traziam malefícios e que as pessoas só se estressavam desnecessariamente. Vou botar aqui, ó, no meu cartaz. Ó, arcadismo, eles eram natureba, porque eles valorizavam a natureza. A simplicidade, o bucólico, que eles se sentiam felizes de estarem no campo, e eles não apoiavam as cidades, eles aceitavam o campo e nisso eles falavam que a pessoa ficava sem estresse. Isso basicamente era como essas características eram voltadas para a natureza e para o campo, isso refletia muito na literatura, principalmente nos poemas, que retratavam as paisagens do Brasil, que naquela época o que mais se via era árvores, animais, mato, necessariamente mato.
Isso se refletia muito nos poemas e na literatura em si, porque eles retratavam nas obras toda a paisagem que eles viam no campo. Eles aproveitavam o tempo que eles tinham de livre para fazer esses poemas, esses textos. E o Cláudio Manuel da Costa, eu acho que ele foi o principal a voltar essas obras para a natureza, para a simplicidade, para a pureza, a objetividade, de forma simples e acessível para as pessoas, que eles queriam isso, né, ter essa conexão com a população. E assim eles conseguiam convencer as pessoas de que as cidades eram lugares horríveis. Que, na minha opinião, acho que sim, mas esquece. Então, basicamente é isso, o arcadismo, e na minha opinião, acho que é a minha escola preferida. Não vou mentir, é a minha escola preferida. Então, é isso.